Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela companhia de todos. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de domingo. Estamos nesta preparação do Natal. Você que está fazendo também a novena de Natal, estamos dentro desta novena de Natal, rezando. Você que está acompanhando através dos nossos canais aqui de evangelização, temos o horário das 6 horas e 10 minutos da novena e também o horário das 20 horas. Então, se você está acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Não esqueça de divulgar, de convidar outras pessoas também para rezar conosco. E a você que sempre acompanha o Evangelho do dia, se preparando para os trabalhos e de maneira especial nesse domingo, se preparando para a celebração da Eucaristia. Muito obrigado a todos. Vamos juntos rezar e meditar a palavra. O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 24. O Evangelho de hoje nos fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. E não teve relações com ela até que ela deu à luz um filho. E ele o chamou com o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando para o contexto do texto de hoje e analisando também cada lugar, nós percebemos que há uma diferenciação muito grande, uma disparidade muitas vezes de ideias entre uma região e outra. Agora ficou mais claro, porque a gente conheceu um pouquinho mais, até por ser esse tempo da Copa, como as pessoas se relacionam no Catar. Então a gente percebe assim, como há coisas que são muito próprias de cada cultura, de cada região, de cada país. Assim também, nós, enquanto brasileiros, podemos pensar uma coisa. Mas também no tempo de Jesus, lá nessa relação de José e Maria, como era esta relação entre marido e mulher? Como era entendido esta relação entre os homens, entre as mulheres? Então, toda essa questão social que envolvia as pessoas. Quando nós nos damos conta desse texto, quem sabe quantas coisas tenha passado pela cabeça de José. E José amava de fato Maria. Porém, jamais iria prejudicá-la. Se fosse numa relação comum, ia acontecer o quê? Simplesmente aquela mulher era tida como traidora de uma relação e aí acontecia as barbaridades da época, Muitas mulheres eram apedrejadas por causa disso e até mortas. E Jesus e José não queria nenhum mal para Nossa Senhora, porque ele também não estava entendendo nada. A partir do momento que ele entende, ele acolhe Maria como sua esposa.
Veja, são situações muito peculiares, muito particulares de cada situação, de cada contexto e de cada época. Hoje nós poderíamos, quem sabe, acolher essa informação com muito mais serenidade, mas não, na época não era assim, na região, quem sabe ainda não é assim, e a gente percebe agora, nessa situação de Copa do Mundo, né, naquela região ainda muito mais essa diferença de cultura, e é isso que nós precisamos mergulhar no texto e entrar no coração de cada uma dessas pessoas. Entrar no coração de Maria, quem sabe a angústia. Olha, eu recebi uma mensagem que é uma mensagem de Deus, mas quem sabe as pessoas vão me julgar mal, vão falar mal de mim. Da mesma forma José, o que os outros vão pensar de mim? Mas o texto vem para nos dar uma lição. Quando nós quisermos fazer algum tipo de comparativo, nós precisamos pensar: o que Deus está falando sobre mim? O que Deus tem como projeto de vida para mim? O que Deus pensa de mim? E aquilo que eu estou fazendo é para agradar a Deus ou é para agradar as pessoas? Aqui está uma chave que nós precisamos virar para que a gente possa abrir a porta para uma vivência de fé mais pura e mais íntegra. Estamos nesta vivência, preparação para o Natal, Advento, esperando Jesus que vem, fazendo as nossas novenas, rezando em família. E o que nós estamos fazendo? Tentando agradar as pessoas ou tentando fazer a vontade de Deus? Quando nós pensamos na celebração do Natal, o que está em primeiro lugar? Aquilo que agrada as pessoas ou aquilo que agrada a Deus? A parte de fé, a parte religiosa, a parte espiritual, ou aquilo que simplesmente envolve uma confraternização onde a gente come e bebe? A palavra de Deus, ela vem para nos preparar. A palavra de Deus vem para dizer para nós: não tenham medo de enfrentar essas realidades que já estão obsoletas, realidades que já estão ultrapassadas. Nós precisamos agora nos voltar mais para o Senhor, é fazer as coisas que o Senhor nos pede. Essas coisas que nós fomos aprendendo culturalmente, algumas pessoas tentando nos afastar de Deus e muitas pessoas conseguiram nos afastar de Deus, mas essas pessoas nós vemos que elas não têm autoridade sobre nós. Quem tem autoridade sobre nós é Deus, e é a Ele que nós precisamos prestar culto. E aqui nós nos colocamos diante dessa situação. José, que se deixa envolver pelo Espírito de Deus, ouve a voz do anjo e acolhe Nossa Senhora como esposa. Não tenhais medo. Não tenhais medo de fazer aquele que é o projeto de Deus para a sua vida. Não tenhais medo de dar o seu sim para Deus, dizendo: eu preciso me voltar mais para o Senhor, eu preciso rezar mais, eu preciso meditar mais a palavra de Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso e vamos receber a bênção de Deus sobre nós e nossa família e que nós possamos ter um santo e abençoado domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.